1 Samuel, capítulo 4, versículo 19 a 22. Nós vamos estudar esse texto da palavra de Deus. 1 Samuel, capítulo 4, versículo 19 a 22. Enquanto você procura, hoje eu vou falar sobre autoridade espiritual. Estamos numa série sobre liderança espiritual. E semana passada eu falei sobre o cuidado que temos que ter com a insensatez. E hoje eu quero falar sobre o cuidado que precisamos ter para não perdermos a autoridade espiritual, a unção de Deus. Pastor, existe isso? Existe. Deus quer derramar algo especial sobre a sua vida. E existe uma capacitação que vem do alto, que nos dá autoridade para cumprirmos os propósitos de Deus. E hoje eu queria olhar para a história de alguém que na verdade representa quando essa presença, essa unção, essa autoridade vai embora. Eu queria ler esse texto. Diz assim a palavra do Senhor: estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, e ouvindo estas notícias de que a arca de Deus era tomada, e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E ao tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: não temas, pois deste à luz um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso. E chamou ao menino Icabode, dizendo: de Israel se foi a glória, porque a casa de Deus foi tomada, e por causa do seu sogro e de seu marido. E disse: de Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. Hoje eu quero contar um pouquinho da história de Icabode. Esse é um nome bacana para você dar para o seu filho, né? Você que está aí na dúvida, eu lembro que assim a gente pensou bastante. Icabode, e o significado melhor ainda: foi-se a glória, acabou-se a glória. Icabode, ele tem uma história trágica. No dia que ele nasce, morre o seu pai, o seu tio, a sua mãe e o seu avô. Começa bem o garoto, coitado. E a história de Icabode é a personificação de quando a unção, a autoridade espiritual, a presença de Deus vai embora de um lugar ou de uma pessoa. Icabode, ele fazia parte de uma linhagem sacerdotal. O seu avô era o sacerdote Eli, que julgou a casa de Israel durante mais de 40 anos. Os seus pais, o seu pai e o seu tio também eram sacerdotes, líderes espirituais na casa de Israel. O nome deles eram Ofni e Finéias. O pai dele era o Finéias. E esses homens, eles eram sacerdotes, pastores, líderes, mas eram homens corruptos. Homens que viviam na imoralidade, praticavam a prostituição e que perderam o temor do Senhor. A Bíblia vai nos mostrar vários pecados, vai relatar pecados desses homens na Bíblia. E por causa desses pecados de Ofni e Finéias, a ira do Senhor se acendeu contra a casa de Israel e contra esta liderança. E acontece uma guerra do povo de Israel contra os filisteus. E eles vão então, Ofni e Finéias, junto com o povo, e na batalha eles perdem um primeiro combate, 4.000 homens morrem. E então, numa atitude de desespero, Ofni e Finéias mandam trazer a arca do Senhor. E eles vão para a batalha, o povo celebra, e eles perdem a guerra de novo. Só que nessa batalha, esses Ofni e Finéias, esses dois moços, esses dois pastores morrem. E aí um benjamita, naqueles tempos, sempre tinha alguém que trazia a mensagem do que tinha acontecido na guerra. Ele vem correndo e vem contar para Eli o que aconteceu. E quando ele chega, Eli está sentado numa cadeira, já velho, gordo, já cego. E então aquele benjamita conta o que aconteceu. Olha, os seus filhos morreram na guerra, Ofni e Finéias.
Nós perdemos a batalha e a arca, que representava a presença do Senhor manifesta no meio do povo, foi embora, foi levada embora. Quando Eli escuta isso, ele cai da cadeira, literalmente, quebra o pescoço e morre. A esposa de Finéias ouve a mensagem também. Ela vê o seu sogro morto, fica sabendo que seu marido morreu. Ela grávida, fica nervosa e entra em trabalho de parto. E agora o parto se complica, a criança nasce e ela está entre a morte e a vida. E ela manda dar esse nome para o menino: Icabote. A presença de Deus foi embora. A glória do Senhor nos deixou. A unção, a autoridade, tudo isso foi junto embora. Icabote. Hoje, em nome de Jesus, eu quero declarar, pela fé, que a presença do Senhor não vai embora do nosso meio, nem da tua vida, nem do teu ministério, nem daquilo que você faz. Hoje Deus vai renovar, pelo contrário, Deus vai renovar a unção, a autoridade. Existe isso sim, é uma capacitação especial dada por Deus. E por vezes, quando praticamos aquilo que não agrada ao Senhor, perdemos. Quem quer aqui unção de Deus? Levanta as mãos. Autoridade espiritual. Quantos desejam? Deseja mesmo? Levanta as duas. Eu quero. Deus vai derramar graça e unção sobre a tua vida hoje. Mas pastor, dá para perder a unção? Lógico que dá. Tem vários casos na Bíblia. Para mim, a história de Saul é um exemplo muito interessante. Ele recebe unção de Deus. Quando ele é ungido, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apodera de Saul. Quando tem uma primeira batalha, os amonitas cercam uma cidade fortificada de Israel, e Naás, o seu líder, ameaça os homens, dizendo que vai arrancar o olho direito de todos aqueles que não se entregarem. A Bíblia diz que Saul fica cheio do Espírito Santo. O Espírito do Senhor se apodera dele. Quando ele recebe a notícia, ele pega o gato, corta em 12 pedaços, manda para as tribos de Israel, convoca o povo, vai para a batalha e vence a guerra. Unção. O Espírito do Senhor se apoderou dele. Mas do mesmo jeito, por uma série de pecados e não cuidados, ele perde a unção. Sansão, um homem que quando o Espírito do Senhor se apoderava dele, ele tinha uma força descomunal. Tem um trecho na Bíblia que ele pega a porta de uma cidade e sai correndo uma montanha acima com a porta da cidade na cabeça. E a Bíblia diz que quando ele fazia isso, quando essa força descomunal tomava conta dele, era porque o Espírito do Senhor tinha se apoderado dele. Unção, autoridade. Mas Sansão também perde a força. Não é só o cabelo que faz ele perder, é uma série de atitudes que roubam dele não a força apenas, mas a autoridade espiritual. Ninguém vai cortar teu cabelo, ninguém vai ter autoridade para tirar aquilo que é teu, se você cuidar e valorizar. O Tarek está fazendo gesto aqui, né, Tarek? Já foi, o cabelo não tem, né? Se fosse essa unção, estava perdido. Mas Deus quer renovar a unção na nossa vida. E eu queria, em nome de Jesus, que você valorizasse a autoridade que vem da parte de Deus, a unção que vem da parte de Deus. Não dá para fazer a obra de Deus sem Deus. Por isso precisamos ter estima por aquilo que Deus nos deu. E eu queria olhar para a história de Icabode, do seu pai Finéias, do seu tio Ofni, e entender alguns cuidados que precisamos ter para não perder a autoridade espiritual. Amém? Quem é pai aqui de família? Levanta isso, os pais. Fiquem de pé, rapidinho. Uma salva de palmas para os pais que aqui estão. Amanhã é dia dos pais, né? Eu também sou pai agora de 2, vou curtir. Deus vai dar autoridade para você liderar a tua casa, teus filhos, para você ser um homem de Deus, cheio do Espírito, que
que vai ensinar os seus filhos. Não tem coisa pior do que pai e mãe perderem a autoridade espiritual. Deus vai renovar ela em nome de Jesus, amém? Alguns cuidados que nós precisamos ter. Primeiro, a presença de Deus vai embora, a autoridade se esvai, quando a presença de Deus se torna um amuleto para nós. E eu acho interessante a história. Ofni e Finéias eram homens que não buscavam a Deus. Eram líderes espirituais corruptos. Não tinham intimidade, não oravam, não buscavam o Senhor. Mas quando eles estão no meio da batalha, no meio da guerra, e eles começam a perder a guerra, o que eles mandam fazer? Vamos buscar a arca do Senhor. A arca era a representação da presença de Deus manifesta no meio do povo. Vamos buscar. E aí eles trazem a arca. Quando eles chegam com a arca, o texto que conta essa história diz que o povo dá um brado. E é tão grande, é tão forte o brado, que estremece a terra. Deus chegou. Os filisteus ficam com medo. Mas o que acontece? Eles perdem a batalha. Por quê? A presença de Deus virou apenas um amuleto. E sabe, se a gente não tomar cuidado, a autoridade espiritual vai ser roubada, tirada de nós, porque a presença de Deus na nossa vida virou um amuleto para as horas difíceis. Eu não oro, eu não tenho intimidade, a minha vida devocional é uma bagunça. Mas quando os problemas batem a porta, aí eu faço vigília, eu faço campanha, eu faço tantas coisas, e aí passa mais um tempo, Deus traz a resposta, derrama a graça, e eu esqueço dele de novo. E eu vejo tanta gente fazendo de Deus amuleto. Eu lembro de um jovem, ele tinha problema no casamento. Quando eles começavam a brigar, ele virava o cara mais crente da face da terra. Era jejum de não sei quantos dias, e ele me ligava. Aí o casamento começava a melhorar, não aparecia mais na igreja. Sumia o cidadão. E aí, de novo, problema. Eu já sabia, quando eu via ele na igreja, está com problema, né, irmão? Começou uma nova campanha. Por quê? Porque Deus virou amuleto. E sabe, é muito fácil a gente perder a autoridade porque a gente só ora na hora que tem que dar um estudo. A gente só lê a Bíblia na hora que tem que pregar. A gente só fala e ministra para os outros na hora que a gente tem que preparar algo para a célula, que a gente está ali, ou convidar a gente para uma festa, para dar um recado. E devagarinho, se a gente não percebe, Deus virou um amuleto para as horas difíceis. Como uma lâmpada mágica, a gente acessa, traz a arca, dizendo, essa guerra vai vir, vai ter vitória. Deus está no nosso meio, mas será que Ele está? Será que de fato Ele está? Nós vivemos numa sociedade, o povo brasileiro, ele é muito cheio de superstições. E é muito fácil a gente, oriundo de tantas crenças e de tantos lugares, transformar a nossa fé em mais uma superstição. Eu lembro de um pastor, amigo meu, que falava sobre isso, das superstições, no meio evangélico. Hoje tem tanta coisa. É copo d'água, é sal, é campanha não sei de que jeito, sobe não sei lugar. E eu não estou falando que tem problema você ir num acampamento ou fazer parte de uma campanha. Só que eu vejo gente que vive de acampamento em acampamento, de campanha em campanha. E a fé virou uma superstição danada. Tem uns exageros que a gente dá risada até. Esse pastor contando que tinha um rapaz na igreja dele, que ele se enveredou pelo caminho da ufologia. Ele começou a acreditar que se ele tivesse um encontro com seres extraterrestres, a vida dele ia mudar. Tem cada uma, né, que aparece. E aí ele falou que esse cara começou a pesquisar, começou a ir atrás e achar lugares onde faziam contatos com extraterrestres. E ele então, um dia falaram para ele, esse lugar é quente, você vai para lá, que você vai encontrar alguém. E ele foi no meio da madrugada, lugar deserto, na mata. Ele parou o carro e ele viu uma luz no meio do mato e falou, achei.
Saiu andando pelo meio do mato, procurando a luz. Então ele viu um vulto, algo, era o ser. Ele começou a falar assim: João Ricardo, não lembro o nome, 33 anos, fazendo contato. João Ricardo, 33 anos, fazendo contato. De repente a luz, o vulto toma forma e ele escuta a voz do ser. Severino, 43 anos, fazendo necessidades. Quando a gente procura, a gente acha cada coisa. Mas o fato é que no nosso meio, as pessoas estão procurando, estão correndo atrás de algo que resolva os seus problemas, mas não de compromisso. Se eu tiver um encontro com um ser extraterrestre, se eu usar o sal, se eu for na campanha, se eu fizer isso, e a gente se perde, a gente dá risada, mas na verdade, como é que está a tua vida? Você tem um compromisso verdadeiro de oração? Como é que é a tua vida devocional? Ou você ora mais quando os problemas chegam e batem a porta da tua vida? Será que Deus não está se tornando para você um amuleto para as batalhas e guerras? Mas Ele não é mais seu amigo, aquele que te renova a cada manhã, aquele que te enche, te autoriza, e as pessoas veem a presença de Deus na tua vida, porque você está cheio dEle. Se você não tomar cuidado, a autoridade espiritual vai ser roubada de você. Hoje Deus veio aqui para te dizer: filho, eu quero renovar a unção sobre a tua vida. Eu tenho um encontro marcado contigo todo dia. Eu quero ser íntimo teu, eu quero que você me conte as tuas histórias. Eu quero te empoderar a cada manhã para o desafio de cada dia. Eu quero te empoderar a cada noite, a cada madrugada. Eu quero te preparar para o que está por vir. A autoridade espiritual, ela é conquistada na presença do Altíssimo. Ela não é uma superstição barata, uma barganha que eu faço com o alto, num momento de dificuldades. Talvez você veio aqui num tempo de dificuldades, amém, irmão, Deus vai se revelar para você. Mas eu quero dizer que existe algo além, algo maior. O Espírito Santo de Deus é uma pessoa que quer se relacionar com você. Se você quiser, Ele vai te autorizar todos os dias. Hoje eu vim dizer, em nome de Jesus, procura unção fresca, unção nova, todo dia na presença do Senhor. Segundo cuidado que temos que ter, e para mim esse daqui é um sinalizador de quando a unção está indo embora. O poder de Deus, a autoridade está indo embora. Quando as palavras e as revelações de Deus se tornam raras e menos frequentes na nossa vida. Eu acho interessante 1 Samuel capítulo 3, versículo 1. A Bíblia vai nos contar um pouquinho da história de Samuel. Essa nova linhagem que Deus está preparando. Ele já não se agradava mais de Ofni e Finéias. E Ele traz um novo líder, Samuel. E o começo do texto, Samuel é aquele menino que foi dedicado por Ana, sua mãe, aquela mulher que não podia ter filhos e recebe a bênção do Senhor. Ela entrega para Eli. Ele é criado ali aos cuidados desse sacerdote servindo na casa do Senhor. E é interessante porque a Bíblia vai narrar que Deus fala com Samuel, mas no começo desse capítulo a Bíblia vai falar que Deus se revela a ele num tempo onde a palavra e as revelações de Deus são menos frequentes, raras e menos frequentes. Por quê? Por quê? Como havia pecado, como havia um sacerdócio manchado, como não havia busca sincera, não tinha mais revelação. E aí um dia, esse menino está lá, dormindo, Samuel, esse que Deus tinha escolhido, e a revelação de Deus começa a brotar de novo na casa de Israel.
Ele está deitado e ele escuta uma voz que diz para ele: Samuel, Samuel. Ele não entende nada, levanta e vai procurar Eli. Eli, você falou comigo, você está me chamando? Ele diz: não, menino, volta a dormir. E ele deita de novo, e de novo Deus chama pelo nome: Samuel. Ele procura Eli de novo, e aí a terceira vez. E aí Eli, que era alguém que já tinha tido experiências com o Senhor, por causa da sua negligência, agora as visões eram raras e menos frequentes, mas ele sabia que Deus se revelava. Diz para o menino: Samuel, se isso acontecer de novo, diga: fala, pois teu servo ouve. Fala, Senhor, pois teu servo ouve. E aquele menino então tem a experiência da revelação de Deus. Mas sabe o que é bonito na história de Samuel? A revelação de Deus não para. E se você ler a história desse menino, ele tem uma intimidade tão profunda com Deus, que Deus fala com ele, e ele fala de coisas que vão acontecer anos na frente, com uma autoridade, com uma percepção espiritual, porque quando a gente está buscando a face do Senhor, o Senhor se revela a nós. E hoje eu vim dizer que o que vai te autorizar, o que vai autorizar teu ministério, o que vai fazer um líder espiritual na tua casa, não é porque você está dizendo que é um cargo ou uma posição, mas é porque a revelação de Deus vai acompanhar a tua vida. E as pessoas vão saber: esse aqui é homem de Deus, essa aqui é mulher de Deus. Ela fala e as coisas acontecem. Agora, por que as revelações do Senhor se tornaram menos frequentes? O que está acontecendo? Será que na sua vida a ausência da revelação de Deus não é um sinalizador do Espírito dizendo: filho, filha, a minha presença está indo embora? Como assim, pastor? Querido, eu não consigo conceber alguém que de fato se relaciona com Deus e não pergunta as coisas para Ele e não entende o que Deus está falando. Tem um pastor aqui do ministério que a maneira dele checar a vida espiritual das pessoas que ele lidera é: o que Deus falou contigo essa semana? Porque Deus fala. E se você procurar, tem gente que lê a Bíblia como só um estudo, um panorama, tá? Mas você tem a oportunidade de, no seu tempo devocional, perguntar as suas questões para Deus. E se a tua vida estiver em ordem, e você estiver buscando, a revelação do Senhor vai alcançar a tua vida, sim. E se eu perguntar para você o que Deus falou essa semana, ou nas últimas semanas, você vai saber me dizer: ontem Ele falou isso, anteontem Ele falou aquilo, há 3 dias eu perguntei, eu pedi Ele me deu. Deus fala, gente. Deus se revela. Deus é Deus de poder. E tem muita gente perdida, porque a revelação de Deus não alcança a tua vida há muito tempo. Ou talvez você não sabe o que é isso, porque um ceticismo e a falta de fé e uma visão legalista fizeram você acreditar que seguir a Jesus é seguir uma série de ritos e não se relacionar com Ele. Que Deus é esse que não fala? Jesus ressuscitou dentre os mortos, Ele está vivo, Ele se apresentou para mim um dia. E eu creio que Deus vai levantar uma geração que tem a cara de Jesus, que usa as palavras de Jesus, que anda do jeito que Ele andou, porque o conhece. É assim que funciona. As pessoas não querem ouvir ideologias, estão cansadas. Nunca surgiu tanta ideologia quanto nos nossos dias. E tem gente abraçando o pacote com tudo, e está se perdendo na vida. Sabe o que você precisa, irmão? Não é de uma ideologia nova para resolver teu problema. É da revelação do Espírito, que Ele pode te dizer o que você realmente precisa. Tem meninas se perdendo. Tem jovens se perdendo. Porque nas faculdades estão abraçando tudo que te entregam, como se fosse um presente. Você não percebeu que você virou massa de manipulação, cara?
O cara defende você, mas com interesse. Agora eu quero te apresentar alguém que te defende sem interesse. Jesus Cristo, Filho de Deus. E Ele não tem medo de te confrontar e dizer verdade para a sua vida. Hoje, nós vivemos um tempo onde a geração que está vivendo, os jovens dos nossos dias, não querem ouvir verdades. Não querem ser confrontados. Eles só querem que os aprovem e os aplaudam. Desculpa, Jesus não é assim. Quando eu me ajoelho na beira da cama, Ele fala: você fez errado. Tua vida não está certa. Não é desse jeito. A revelação de Deus me alcança para me dizer coisas boas e coisas que eu preciso melhorar. E quando eu escuto a voz de Jesus, a minha vida é transformada pela graça de Deus. Chega! Onde estão os jovens que vão se posicionar nas faculdades e dizerem: não é desse jeito, não é dessa maneira, porque eu conheço Jesus. Ele não é desse jeito que você está falando. Religião pode ser, mas eu conheço aquele que ressuscitou dentre os mortos. Ele falou comigo essa manhã. Cadê os jovens que vão fazer isso? Cadê as pessoas que vão se levantar? A gente está se perdendo, gente. Hoje as revelações são raras e menos frequentes. As pessoas estão perdidas. Se eu disser que eu sou contra aborto hoje, eu virei machista. Vocês não percebem o que o inimigo está fazendo? Daqui a pouco vai ter um monte de gente dizendo: a igreja é um lugar de gente assim, retrógrada. E um pensamento anticristão vai se estabelecer nos nossos dias. Sabe por quê? O problema não está lá fora, está na gente. As pessoas querem ver na tua cara o brilho de Jesus. Querem te ouvir dizer o que Ele fez na tua vida. Eu nunca evangelizei combatendo ideologia. Eu falava: Deus se revelou para mim. Ele se mostrou essa manhã. Ele disse isso. E as pessoas ficavam interessadas por conhecer a Jesus, aquele que se revelou para mim. Aquele, como com Samuel, disse: Michel, Michel. E eu disse: fala, pois, Senhor, que o teu servo ouve. Deus vai te chamar pelo nome nos nossos dias. E quando você disser que Ele falou, as pessoas vão acreditar, porque a autoridade espiritual, a autoridade, unção de Deus foi depositada sobre a sua vida, e ninguém pode ir contra o Senhor. Falta gente assim. A gente está perdendo a unção. O que Deus falou contigo essa semana? O que Deus falou contigo essa semana? Se você não sabe responder, talvez esteja na hora de você se voltar de novo para o Senhor, porque Ele precisa renovar a unção e a autoridade dEle sobre a tua vida. Essa semana Deus falou tanta coisa. Esses últimos dias, eu estava orando porque a minha esposa está tão cansada. Ela trabalha, nós temos 2 filhos, me ajuda no ministério, as crianças às vezes têm aquelas noites que não dormem. Ela tinha que resolver tantas coisas, o administrativo da empresa, tinha que escrever um roteiro. E eu fui viajar, ela ficou com as 2 crianças. E eu viajei e eu orava: Senhor, fala com a Sil, faz alguma coisa. Ela estava triste. Orei na viagem. Quando eu chego, Deus fez algo espetacular. Ela falou: olha, Deus me deu o roteiro num dia. Algo está acontecendo. E aí a gente tinha os cultos da semana do avivamento. E aí nós fomos num dos cultos. Chegamos lá. E aí, uma hora lá de ministração, no final do culto, de repente um rapaz orar. Chega assim, um pastor de outra igreja: Deus me deu uma palavra para você. E aí ele começa a orar pela minha esposa e dizer: olha, Deus está colocando asas. Você vai andar e não vai se cansar. O Senhor vai te renovar. E começou a falar o que ela estava vivendo, o que estava acontecendo na nossa vida. A gente saiu dali leve. Eu tenho orado essas semanas por um evento grande que a gente tem para fazer. Eu tenho orado: Senhor, é para fazer, não é? O que é para acontecer? Me dá sinais. E aí essa semana começa a entrar oferta para o projeto. O irmão manda mensagem: 10 mil reais para o projeto lá. Aí o outro marcou um horário que quer ajudar o projeto. Falei: Senhor, se os teus sinais estão chegando, a gente vai. Né? Vamos embora, vamos embarcar. Continua falando. Deus fala, gente. Deus fala. A revelação e a palavra do Senhor se tornou rara e menos frequente na sua vida. Você está perdendo a autoridade espiritual. Se volta para o Senhor,
que Ele vai te renovar hoje aqui em nome de Jesus. Terceiro cuidado. Quando negligenciamos os avisos e as exortações de Deus. Eu acho interessante, porque a Bíblia vai falar que Deus avisou Ofni e Finéias várias vezes. De que eles estavam em pecado, que eles faziam não era correto. Deus deu oportunidades deles se arrependerem, mas eles negligenciaram os avisos. Capítulo 2, versículo 24 e 25, a Bíblia vai nos falar o que Eli fala para os seus filhos. Não, meus filhos, não é bom que escuto se espalhando entre o povo do Senhor. Se um homem pecar contra outro homem, os juízes poderão intervir em seu favor. Mas se pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Seus filhos, contudo, não deram atenção à repreensão do seu pai. Deus está avisando. Vocês estão se perdendo. Eles roubavam a casa do Senhor, eles tinham uma vida imoral. E aí Deus primeiro manda o pai. Filhos, o que vocês estão fazendo? Mas eles não dão ouvidos à repreensão do Senhor. Sabe quando a unção de Deus vai embora da nossa vida? A autoridade. Quando a gente resiste à exortação do Espírito no nosso coração. Deus manda o pastor, Deus manda uma mensagem, Deus manda alguém da família, Deus cutuca. A gente sabe que está errado, mas a gente não dá ouvidos. E aí, toda vez que a gente resiste, isso se chama iniquidade. Não é aquele pecado que é um acidente de percurso. É a negação da lei, é o pecado deliberado. Eu já não ligo mais de viver desse jeito, de fazer desse jeito. E daí, quando eu vivo assim, Deus pega uma hora e fala, filho, não dá mais. E Ele tira a unção e a autoridade da nossa vida. É assim. Eu lembro quando eu era criança, minha mãe colocava a varinha assim, em cima da geladeira, né? A varinha, que era o símbolo da justiça. E aí, quando a gente aprontava, ela falava assim, olha a varinha. Olha a varinha. E sabe, acho que eu fiquei curioso de saber o que era a varinha. Então eu comecei a provocar mais. Aí um dia eu estava terrível, aprontando. E a minha mãe falou, hoje você vai apanhar de varinha. Molequinho assim, criança. E daí muito pequeno, não queria bater forte, com dó, foi lá, baixou minhas calças e com cuidadinho assim, pum, bateu com a varinha. Aí bateu de novo. E aí a criança besta, né, vira para ela e fala, não doeu. Eu nem lembro desse dia mais. Acho que a minha memória não deixa eu acessar, né? Às vezes a gente faz isso. Tua vida não está indo para frente, cara. Sabe por que as coisas não se resolvem na tua vida, em casa, onde você está? Porque tem pecado na tua vida, cara. E aí Deus está sinalizando, Ele está batendo. Literalmente, Ele está batendo. Começa a vir uma crise na empresa, começa a ter um problema, não sei o quê. Os negócios, Deus está batendo, falando, filho, você não está entendendo. E aí Deus, por vezes, formaliza isso. Você vem num culto que o pastor fala, Deus está batendo, está entendendo, irmão? E aí tem gente que sai daqui e continua igual, nos mesmos pecados, fazendo as mesmas coisas, deliberadamente. Aí chega uma hora que a unção de Deus, a autoridade de Deus, vai embora. Você vai perder, cara. Vai perder tua casa. Vai perder. Presta atenção. Você vai perder uma grande oportunidade. Você está perdendo
Hoje é tempo de arrependimento sincero e verdadeiro na presença do Senhor. Quais são os pecados que você sabe que não são acidentes de percurso? Você deliberadamente tem vivido dessa maneira. E hoje Deus está falando assim: chega, filho, põe em ordem. Eu quero te abençoar. Hoje acerta com Deus, em nome de Jesus. Mas sabe, a autoridade ela não vai embora apenas na vida de Ofni e Finéias. Eli também perde a autoridade. E eu acho interessante porque a Bíblia fala isso. Capítulo 2, versículo 27, 29 diz assim: porque vocês zombam do meu sacrifício e da minha oferta que determinei para a minha habitação? Estou falando dos filhos. Porque você, agora Eli, honra seus filhos mais do que a mim, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas pelo meu povo Israel. Depois, o versículo 34. E o que acontecer a seus 2 filhos, Ofni e Finéias, será um sinal para você. Os 2 mesmos morrerão no mesmo dia. Deus manda um profeta falar com Eli. Porque você não exortou os seus filhos. Porque você não falou para eles que estava errado o que eles estavam fazendo. Não os constrangeu de forma clara, não os disciplinou. Eles vão morrer. Aí o tempo passa, ele não vai atrás. E aí o capítulo 3 diz, versículo 13: pois eu lhes disse que julgaria a sua família para sempre, por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis e ele não os repreendeu. Sabe qual que é a segunda maneira de a gente perder a autoridade espiritual? É o líder que não exorta o pecado daqueles que estão perto deles. Aqui o líder é o pai. Os filhos estão se perdendo. Ele comunica, ele fala, mas ele não disciplina, ele não exorta, ele não faz nada. E quem perde a autoridade não são só os filhos. O líder da casa, Eli, a sua descendência. Isso é muito sério. Tem muito pai e mãe perdendo a autoridade dentro de casa, porque não exorta os filhos, não disciplina os filhos. Eu lembro de um amigo meu, ele era filho de uma mãe solteira. E a sua mãe se sentia culpada por ele não ter o pai, por ela ter que trabalhar e não poder estar sempre presente, então ela não punha limites nesse menino. Ele tinha tudo o que ele queria, literalmente. E quando ele entrou na adolescência, sabe o que aconteceu? Em vez de ele respeitar mais a mãe, por todo o sacrifício, por tudo que ela havia lhe dado, ele desprezava a mãe. Eu cansei de ver aquele menino falando palavrões, era meu amigo, para sua mãe. Teve um dia que ele bateu na sua mãe. Porque quando a gente não põe limites, quando a gente não disciplina, quando a gente não exorta, perdemos a autoridade. Da mesma maneira na igreja. Você é líder de um ministério, você é líder de uma célula, você é um supervisor. E tem pessoas perto de você, que estão em pecado, que estão fazendo errado. Sabe o que a gente faz na igreja, muitas vezes? Em vez de confrontar o irmão, a gente fala para os outros: está tudo errado. Ninguém muda porque você criou uma rede de fofoca, não é de intercessão, meu irmão. Você olha lá no site que o irmão postou, em vez de falar com ele, você liga para 3, 4 antes de falar com ele. Para com isso. Isso é pecado. Agora, se você é um líder sério, você vai chamar essa pessoa para conversar. Você vai tratar a vida dela. Você vai exortar. E se ela deliberadamente continuar com a mesma postura, você vai afastar. A Bíblia ensina assim, querido. O problema é que muitas vezes, com medo ou querendo ajudar as pessoas, a gente coloca elas para liderar. Em pecado. E aí sabe o que acontece? A autoridade espiritual nos é tirada completamente. Deus não abençoa profeta que não tem coragem de falar que pecado é pecado.
Tem muita coisa que está acontecendo no nosso país que está uma bagunça, porque nós não temos coragem de falar que pecado é pecado. Quando é que Deus vai levantar aqui os jovens que têm coragem de falar, eu acredito na Bíblia, a Bíblia diz assim, pecado é pecado, pronto, acabou. Pastor, é complicado exortar? É uma das coisas mais difíceis na vida ministerial. Eu acho horrível quando eu tenho que chamar alguém, que eu descobri o que aconteceu, que eu fiquei, por algum motivo Deus revelou, e você tem que tratar o pecado, é horrível. Mas faz parte. Quer ministério mais difícil do que o de Jeremias? Deus mandou ele falar do pecado do rei. Ele podia ter se calado, mas ele foi corajoso. Sabe o que aconteceu com ele? Bateram nele, ele foi preso, ele foi parar dentro de uma cisterna, ele quase morreu. Mas eu gosto de Jeremias, cara. Ele tem um livro só de lamentações, mas eu entendo ele profundamente. É difícil ser profeta. Mas Deus quer levantar nessa geração cristãos que são a voz da verdade nos nossos dias. Gente que não sai aí fazendo fofoca, alarde, mas que tem coragem de tratar. E sabe o que vai acontecer? Você está com medo da reação do teu irmão? Se ele for um cristão genuíno, na hora que você o exortar, ele vai receber a exortação e você vai salvar a vida dele. A Bíblia diz isso. Você vai salvar e ainda vai te agradecer no futuro. Tem tanta gente aqui que eu já tratei em pecado. E hoje, a gente tem um relacionamento maravilhoso que eles agradecem. Pastor, obrigado, porque você me ajudou a crescer. Tem aqueles orgulhosos que vão falar mal de você? Vai ter, meu irmão. Seja bem-vindo à vida cristã. Não tem, gente, como ser cristão e não se posicionar. Você está entendendo? Não tem como. Eu não estou falando para você ser um grosso desvairado. Eu estou falando que você tem que ter compromisso com aquilo que você acredita. Tem gente perdendo a autoridade porque tem medo de confronto. Pais, quem é pai e mãe aqui, levanta a mão. Confrontem seus filhos, disciplinem seus filhos pelo amor de Deus. Senão vocês vão perder a autoridade na sua casa. Quantos aqui são líderes, supervisores de célula, líderes de ministério? Levantem as mãos. Exortem, disciplinem, conversem, em amor, mas façam isso. Vocês vão abençoar a vida de pessoas assim. Absalão morreu porque o pai não teve coragem de o confrontar. Ele tinha matado o irmão, está certo. Foi por causa que o irmão estuprou a sua irmã. Olha que confusão. Mas Absalão morreu porque Davi tinha que ter chacoalhado o menino, tinha que ter o disciplinado. Ele estava esperando isso. Aos olhos de Absalão, isso foi descaso do pai. Última lição. Nós perdemos a unção e a autoridade espiritual quando o temor de Deus e das coisas de Deus vai embora no nosso meio. O que me chama a atenção na vida de Finéias e Ofni é que eles não apenas viviam em pecado deliberadamente, mas eles perderam completamente o temor de Deus. Por quê? Eles faziam relações sexuais com as mulheres na porta do templo, do tabernáculo, da casa do Senhor. Eles roubavam as ofertas que as pessoas traziam. Eles perderam o senso, por isso o pai vai dizer: o que vocês estão fazendo? Vocês estão pecando contra o Senhor, vocês perderam o temor do Senhor. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da... Quando a gente perde o temor de Deus e das coisas de Deus, a gente se perde. E hoje eu vim dizer para você, tem muita gente perdendo o temor do Senhor. Eu ouço muita gente dizer que não existe mais sagrado. Eu fui numa palestra esses dias de um pastor dizendo: não tem mais sagrado.
ele estava com o intuito bom de dizer que o secular não existe, que a gente tem que falar de Jesus e tudo mais, mas, queridos, existe sagrado sim, pelo amor de Deus. Eu entendo que talvez a geração passada lutou muito para desmistificar algumas coisas. Mas se a gente não tomar cuidado, a gente perde completamente o respeito pelas coisas de Deus. Daí eu venho na igreja e não tenho mais respeito pela casa do Senhor. Eu começo a entender o culto e alguns mandamentos e eu perco o respeito por eles. O zelo. Deixa eu dizer, você foi consagrado. A tua vida foi separada. Esse é o sentido de sagrado. Bíblia Sagrada, é um livro sagrado. Eu achei interessante, né? Esses dias uma jovem colocou a Bíblia no chão, a mãe dela era de outro costume religioso, falou, que absurdo. É um detalhe, mas é muito fácil a gente perder o senso de sagrado. E eu quero dizer para você que por causa disso tem gente desrespeitando. Eu lembro de ir em acampamento e a gente encontrar jovens tendo relações dentro do carro. Para que vai? Vai para o motel, cara. Ninguém te obrigou aí nesse lugar. Agora, quando você entrar na casa do Senhor, quando você vê a igreja, venha com respeito. Tem caras que ficam esperando só para vir no final do culto levar o pessoal para fazer besteira. Meu irmão, em nome de Jesus, não venha. Não venha. Esse lugar foi consagrado, separado. Aqui nós prestamos culto ao Senhor. Só que quando a gente perde o temor do Senhor, a gente perde o temor e respeito por qualquer coisa, por tudo. E a gente se perde. E tem gente se perdendo nos nossos dias. Perdeu o respeito por Deus e por si mesmo. E aí a tua vida que era para ser separada, você detonou ela. Eu vi um testemunho de um pregador que eu gosto, e ele dizendo que foi visitar um evangelista que tinha ido parar na cadeia. Um evangelista famoso nos Estados Unidos. Ficou 5 anos preso. E ele conhecia e foi falar com ele, cara, quando é que o amor por Jesus foi embora na sua vida? E aquele homem falou, o amor nunca foi embora. Mesmo fazendo as coisas erradas que eu estava fazendo, eu amava Jesus. O que eu perdi foi o temor de Deus. Eu comecei a praticar coisas erradas e comecei a acreditar que não tinha problema. E aí eu fui me perdendo de tal maneira, eu dou graças a Deus que eu fui parar na cadeia. Porque eu estou na cadeia, porque as misericórdias do Senhor se renovaram para a minha vida e eu não vou ter que ir para o inferno. Falou assim. A gente está perdendo o temor. O povo de Israel perdeu o temor quando eles construíram um bezerro de ouro. E sabe o que me chama a atenção? É que Moisés está lá no alto da montanha. Ele vê a glória de Deus. Arão é para ir junto, mas para no meio do caminho e volta. E aí ele faz o bezerro. E depois que o bezerro está pronto, isso tinha a ver muito com os cultos no Egito. Ele faz uma imagem que tinha a ver com a visão do seu tempo, de divindade, de religiosidade. Quando ele termina, como é que ele chama o bezerro de ouro? Jeová. Jeová nos tirou do Egito. Sabe o que a gente está fazendo hoje em dia? As nossas ideologias, os nossos pensamentos, as nossas ideias, são os bezerros de ouro. E a gente está falando, isso aqui é Jeová. Isso aqui vai nos libertar. Tem muita gente dizendo que determinado pensamento, coisa, é Deus e não tem nada a ver com o que Jesus ensinou.
E a gente está abraçando os bezerros de ouro dos nossos dias, porque nos falta temor. Sabe o que julga a tua vida não é mais a palavra de Deus e o que ela ensina, mas é o teu sentimento. Isso aqui não me parece bem. Isso aqui não me parece correto ou certo. Mas não tem a ver com uma revelação do que você estudou e aprendeu na palavra do Senhor. E a gente vai criando os bezerros. E tem tanto bezerro ocupando o lugar de Deus hoje em dia nas nossas vidas e na nossa geração. Sabe por quê? Perdemos o temor do Senhor. E aí, quando o temor do Senhor é tirado, vem desgraça, gente. Vem problema. Mas eu creio que hoje Deus te trouxe aqui. Porque tem gente ainda que subiu a montanha, viu a glória de Deus, e está descendo com o rosto brilhando e dizendo, isso aí não é. A presença de Deus não tem nada a ver com o Senhor. E se você tiver coragem de subir a montanha com esse povo, com essa gente, e conhecer a Deus de verdade, um